Olá, família! Hoje eu quero conversar com vocês sobre a correção paramédica aplicada a lábios. Nós sabemos o quão difícil é, né, conviver com alguns tipos de traumas e alguns tipos de lesões. E o quão desafiador é para o profissional conseguir lidar com situações como essa. Esse lábio chegou para mim aqui na minha clínica, vou dar uma ampliada aqui para vocês conseguirem visualizar melhor esse lábio. Esse lábio chegou para mim como um pedido de ajuda, né? Como um socorro. E eu digo que trabalhar na área da micropigmentação paramédica traz para a gente inúmeras possibilidades, mas eu sei também que ainda é uma área muito restrita, principalmente quando se trata de produtos, o que a gente pode usar, como que a gente pode fazer, além de técnica também. Mas hoje, falando de tinta, nós temos hoje o romã e nós temos o tâmara. Nesse caso, eu utilizei o tâmara para fazer essa correção e eu vou explicar para vocês de uma forma mais detalhada como que eu fiz essa correção paramédica. Vou chegar aqui para o lado um pouquinho, que eu quero mostrar para vocês de uma forma mais detalhada. Esse lábio nós temos aqui toda a parte ainda de escurecimento, que é a parte de melanina, onde ainda ficou, né, essa produção de melanina. Aqui em algumas áreas nós temos aqui tanto a acromia, nós temos a perda também de melanina, onde esse lábio ele foi muito lesionado, ele foi muito machucado. Então a melanina ela foi totalmente bloqueada, mas ela foi bloqueada de uma forma indesejada, onde ela perdeu a melanina desse lábio. E isso aqui, gente, que vocês estão vendo, é pro resto da vida, tá? Esse lábio já tem mais de um ano que foi feito, na verdade tem 2 anos quase que ela me sinalizou que ela tinha feito, ou seja, está totalmente estabilizado, aqui não tem o que fazer, né? É isso que a gente pensa. A primeiro momento, quando a gente vê um lábio desse, a gente pensa assim, não tem o que fazer, né? Ela vai ter que conviver com isso para o resto da vida, mas não. Esse lábio pode sim ser corrigido. Então, nós temos aqui, porém, como eu falei para vocês, né? Precisa de técnica, porque aqui a gente trabalha com a cor, porque nós temos melanina ainda que precisa ser neutralizada. Então, toda a parte escura é trabalhada de uma forma, mas eu não quero falar sobre a parte escura, sabe por quê? Porque a parte escura, que é a melanina que tem aqui, é muito fácil, a gente vai trabalhar com os neutralizantes certos de forma assertiva, vindo nesse lábio com os neutralizantes. Mas e essa parte da acromia, essa parte esbranquiçada, essa parte que perdeu a melanina, o que a gente faz com isso, né? Então, às vezes a gente fala bem assim, eu vou colocar um vermelho para ver se cobre. Não cobre. Nenhum pigmento orgânico vai ter o poder de cobrir essas manchas ou de deixar essas manchas uniformes. Foi pensando nisso também que a Maggie Colors lançou o Tâmara e o Romã. Eu vou mostrar para vocês esse lábio aqui, tá? Olha o videozinho desse lábio que eu fiz. Olha como esse lábio estava bem manchado, gente. Tanto de melanina ainda, quanto de manchas esbranquiçadas nas áreas onde perdeu a melanina também. Tinha algumas áreas com um pouco de alaranjado aqui ainda bem marcadinho, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que é possível corrigir casos como esse. Olha aqui. É um vídeo, porque eu gosto de mostrar em vídeo para vocês verem o resultado. Ó, a uniformidade que ficou esse lábio já na primeira sessão, tá? Lógico, a gente alinhou muito a expectativa com a realidade, explicamos a ela que talvez precisasse de mais de uma sessão, mas nós já ficamos muito felizes em como esse lábio ficou. Ó, esse lábio ele ficou maravilhoso. É um lábio que nem parece, gente, ó. Essa foto é sem edição nenhuma, só para vocês verem, para vocês terem noção do que é sair de um lábio daquele como estava, todo manchado, cheio de manchas, cheio de cicatrizes, porque ali são cicatrizes, e a gente sair para um caso como esse, tá? Eu usei o tâmara de forma muito pontual em toda a área de acromia. Toda a área onde ela perdeu a melanina, eu usei o tâmara para poder conseguir essa uniformidade que vocês estão vendo, tá? Ó, esse lábio ficou simplesmente maravilhoso. Então, trabalhar com correção paramédica hoje nos possibilita transformar e curar marcas e feridas. Essa é a intenção de quando a gente trabalha com a reconstrução, quando a gente trabalha com a reparação tecidual, quando se trata de lábios.
Por quê? Porque a gente vê muitos casos assim. A gente sabe que a lesão que nós causamos em um lábio escuro, por exemplo, por causa do peso de mão, por causa do uso indevido de produtos, ou pigmento errado, a cor errada, o tipo de pigmento errado. Por exemplo, essa correção foi feita com pigmento inorgânico. Então, usando o tipo de pigmento errado, com peso de mão errado, profundidade errada, vai trazer para a gente aquele tipo de resultado, tipos de agressões, de lesões, que às vezes são irreversíveis. Hoje, graças a Deus, nós temos técnica e pigmento de qualidade com alta tecnologia que vai permitir que a gente tenha esse tipo de resultado. Olha aqui, ó. E vocês querem ver como que está esse lábio após a cicatrização? Eu vou mostrar para vocês esse lábio, como que ele está cicatrizando. Ele ainda não tem 60 dias completo, mas eu já recebi foto mostrando como que esse lábio está ficando. E eu vou compartilhar isso com vocês, com certeza, né? Mas aqui foi no dia, tá? Ó. E agora vocês estão prontos para ver o que vocês vão ver agora? Olha só. Esse lábio cicatrizando, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Olha isso. Parece que é aquele lábio. Agora eu vou voltar para vocês lembrarem de novo como que era esse lábio. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Olha isso. Olha como era esse lábio. Como esse lábio chegou para mim após várias sessões de neutralizações mal sucedidas, depois despigmentação química. Se eu contar para vocês direitinho, a gente vai passar horas e horas aqui. Mas fizeram despigmentação química, por quê? Deixa eu só. Foi até bom eu voltar aqui, porque eu lembrei de uma coisa que eu não falei para vocês. Quem estava fazendo esse lábio achava que essa parte clara rosa aqui era tinta. Isso aqui não é tinta, gente. Isso aqui é a pele. Isso aqui é como ficou a lâmina labial dela. E isso não é tinta, não tem excesso de tinta aqui. Isso aqui é a pele que perdeu a melanina e ficou parecendo. Sabe quando a pele tem vitiligo, por exemplo? Ficou assim o lábio dela. Então, isso aqui não era tinta. Então, o que tentaram fazer? Tentaram despigmentar para ver se esse lábio voltava a escurecer, voltava como era antes. Olha a cabeça, olha o pensamento. Achou que despigmentando esse lábio ia voltar ao que era antes. Só que agrediu ainda mais, fez esse lábio ficar mais sensível, mais delicado. Ela sofreu, sentiu muita dor. Mas enfim, vou voltar agora lá no resultado. Estão lembrando como era, né? Agora, olha isso aqui. Em processo de cicatrização. Como esse lábio tá lindo, gente. Lindo! Uniforme, maravilhoso. E se não for um pigmento inorgânico, se não for um pigmento próprio, não pega. No processo de degradação, aquela cor ali onde foi colocada na área que perdeu a melanina, nas partes esbranquiçadas, esse pigmento, no processo de cicatrização, ele vai sair, não vai fixar. Então, ali onde não tem mais a melanina, onde ela perdeu toda a coloração do lábio, a gente precisa de um pigmento que ele seja funcional. E só quem vai entregar isso para a gente são os pigmentos inorgânicos. Por exemplo, o tâmara, o romã, que são pigmentos que foram desenvolvidos especialmente para casos como esse, tá? E muitos outros também. Mas falando especificamente desse caso, eu entrei aqui com o tâmara, que foi possível ter essa cobertura e ter essa uniformidade. Então, as áreas que era escura eu neutralizei e as áreas que estavam claras, que tinham perdido a melanina, a gente entrou com pigmento próprio para isso. Usando a técnica certa, nós tivemos esse resultado, que é o que vocês estão vendo. Eu estou muito feliz, de verdade, de poder entregar resultados assim, esse tipo de cicatrização para os meus pacientes aqui na clínica. Eu tenho certeza que você também vai ficar muito feliz a partir de agora em poder também entregar resultados como esses para os pacientes e para os clientes de vocês.